Sonegação bilionária. Esquema criminoso com tentáculos em Joinville emitiu mais de 17 bilhões de reais em notas fiscais frias. Polícia Civil em ação. Operações combatem tráfico de drogas, fraude em licitações e golpes contra o Detran catarinense. Indicadores econômicos positivos. Varejo e indústria fecham março em alta, de acordo com o IBGE. O poder da música em meio à tragédia. Cantor e compositor do Alto Vale homenageia vítimas da enchente no Rio Grande do Sul com uma canção emocionante. Peço a Deus, tenha piedade do Rio Grande do Sul. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com uma mega operação comandada pela Receita Federal, que acabou com um esquema que emitiu 17 bilhões de reais em notas fiscais fraudulentas entre os anos de 2018 e 2020. Foram cumpridos mandados aqui em Santa Catarina. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas físicas e 22 empresas nas cidades de São Paulo, Santo André, Campinas, Guarulhos, Orlândia, São Caetano do Sul, Sorocaba, Bertioga, Espírito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Jambeiro, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Sumaré, todas no estado de São Paulo. Do total de mandados, 6 foram cumpridos em Joinville, em 4 empresas e na casa de 2 empresários da cidade. O esquema investigado usava 103 empresas fantasmas para a emissão de notas fiscais fraudulentas, supostamente relacionadas à venda de produtos e sucata de cobre. O esquema emitiu entre os anos de 2018 e 2020 17 bilhões de reais em notas frias. A organização criminosa tinha 3 núcleos. Um deles envolvia a rede de empresas noteiras. O segundo era composto por empresas fornecedoras de produtos de cobre, localizadas especialmente em Joinville, que forneciam as mercadorias e emitiam notas fiscais para as empresas fantasmas, com preços subfaturados e alíquota de ICMS reduzida. Até hoje, e vamos analisar o material para aprofundar, é que ele é o idealizador desse esquema. Inclusive, ele já trabalhou com empresas de cobre antes. Então, o cenário que a gente enxerga no momento é que ele que montou, pensou esse esquema e, entre aspas, vendeu a solução para as empresas lá de Santa Catarina e para as empresas do estado de São Paulo. No complexo empresarial lá de Santa Catarina, a equipe do GAECO de Santa Catarina flagrou 2 caminhões com falsa origem que foram abordados lá, com nota fiscal que indica origem de São Paulo, mas a carga tem origem em Içará, Santa Catarina, e um outro de origem de Mauá, mas que carregou em Guarulhos. O terceiro núcleo era formado por clientes do esquema, como empresas paulistas do setor de cobre, que usavam as notas frias para sonegar impostos federais e estaduais. Somente o principal operador do esquema recebeu pagamentos de 45 milhões de reais feitos pelas empresas investigadas. A Receita Federal já lavrou quase 2 bilhões de reais em autos de infração contra clientes do esquema e pessoas controladoras. Policiais federais desarticularam hoje um esquema criminoso de contrabando de herbicida argentino para o Brasil, comercializado no nordeste de Santa Catarina. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de Massaranduba, no norte do estado, e Dionísio Cerqueira, no extremo oeste. A investigação começou em janeiro do ano passado, após a prisão de um argentino que transportava grande quantidade desse defensivo agrícola para Massaranduba e região. Os investigados vão responder por contrabando, importação, transporte e armazenamento de agrotóxico proibido no Brasil, com pena de até 9 anos de reclusão. E 3 grandes operações da Polícia Civil nesta quinta-feira cumpriram mandados em Santa Catarina. Em uma das ações, 14 pessoas foram presas. Agentes da Delegacia de Defraudações da DEIC deflagraram a Operação Ghost Car e cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, nas cidades paulistas de São Paulo e Mogi das Cruzes, nas cidades baianas de Salvador e Campo Formoso e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A investigação identificou que um grupo usou 3 empresas de fora de Santa Catarina para tentar efetuar no Detran catarinense, com documentos falsos, o primeiro emplacamento de 37 veículos que nem haviam saído de fábrica, como carros e caminhões,
avaliados em 12 milhões de reais. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. Em Timbé do Sul, no sul do estado, a Operação Miraculum cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em repartições públicas, empresas e residências. Os alvos foram agentes políticos, servidores públicos e empresários. O prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava, do PP, foi um dos alvos. A investigação apura fraudes em licitações e simulação de abastecimentos de veículos e máquinas que estariam sem condições de uso. Durante as buscas foram apreendidas 2 armas de fogo com a prisão em flagrante de 2 pessoas. Também nesta quinta-feira, 14 pessoas foram presas preventivamente e 49 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na segunda fase da Operação Neighbor, que combate o tráfico interestadual de drogas. Os mandados foram cumpridos nas cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Balneário Camboriú, em Curitiba, Maringá e Campo Mourão, no Paraná e em São Paulo. Durante as investigações, a polícia apreendeu quase 500 mil de comprimidos de êxtase, além de quantidades significativas de maconha, haxixe e MDMA. Mais de 200 policiais participaram da operação. Teve ainda a Operação Delegado Fake, que cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Diadema, no estado de São Paulo. Essa investigação apontou que uma pessoa com o uso de engenharia social conseguiu invadir o telefone funcional de um delegado de polícia aqui de Santa Catarina. Com isso, teve acesso a dados sigilosos e solicitou transferências em dinheiro para amigos e familiares do delegado. A operação apreendeu aparelhos eletrônicos que vão ser analisados. E esse investigado vai responder por falsidade ideológica, estelionato e invasão de dispositivo eletrônico. Uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar do Paraná com a Polícia Civil Catarinense resultou na apreensão de quase 2 toneladas de maconha. O carregamento estava em um caminhão-baú abordado no pátio de um posto de combustíveis de Francisco Beltrão, cidade do sudoeste do Paraná. Foi o resultado de uma ação que combate o uso de pontos de parada de caminhoneiros como entreposto para esconder veículos com drogas. O caminhão-baú continha 1.700 quilos de maconha. O motorista de 25 anos de idade, preso em flagrante, disse para os policiais que pegou a droga em Toledo, no Paraná, para entregar aqui em Santa Catarina. E na BR-280, em Mafra, Planalto Norte do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 256 quilos de maconha e meio quilo de skunk. Essa droga estava em um caminhão, ou melhor dizendo, em um carro com placas de Curitiba que não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após entrar em uma estrada de terra durante a perseguição, o motorista de 29 anos de idade perdeu o controle do carro e bateu em um paiol de madeira, como você vê nas imagens. Ele tentou fugir a pé, mas foi preso e confessou que pegou a droga no Paraná para entregar em Joinville. Ele foi detido e vai responder por tráfico de drogas. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, ainda hoje, cantor usa a música como homenagem de alento aos atingidos pela tragédia da enchente no Rio Grande do Sul. É daqui a pouco, a gente volta já. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta com o Band Cidade e com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Ontem encerramos nossa apreciação falando do papel desempenhado pela sociedade civil organizada no resgate dos gaúchos, enfim, em toda a mobilização, como bem mostra esse telão. Muito bem. Só que as Forças Armadas e a Força de Segurança Nacional, em termos de contingente nacional que está a ajudar o Rio Grande do Sul, é de 2%, 3%. Quem efetivamente está segurando a peteca, aqui está. São os policiais militares e os policiais penais. Nessa ilustração, evidentemente, mostrando catarinenses. Eles que têm colocado a mão na massa. Eles que têm ajudado efetivamente, não apenas no resgate dos gaúchos, mas também
no sentido de botar ordem na casa, já que a violência, o furto e até estupro estão sendo registrados em meio à calamidade pública. Muito bem. E aí nós temos a figura do presidente da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ele reconheceu que, efetivamente, as multas foram aplicadas na Defesa Civil Catarinense quando deslocando-se para levar donativos. Agora, veio a informação de que essas multas serão eliminadas, serão anuladas. Pois muito bem, aí a gente observa o seguinte, temos aí uma votação ontem no Senado. No Senado, sim, porque a grande verdade é a seguinte, a senha arrecadadora do governo federal, o governo Lula, continua a 1.000 por hora. Não existem recursos para encaminhar para o Rio Grande, quando muito vão mandar R$1 bilhão, mas estão se segurando, precisam projetos. Ora, o momento é de calamidade, precisa haver uma mobilização e o apoio da União. Aí no DPVAT, o governo vai levantar alguns bilhões. E para aprovar isso, ontem no Senado, foram necessários 41 votos. E os votos dos catarinenses ali estavam. 2 contrários, Esperidião Amin e Jorge Seife, e 1 a favor, Ivete Apel da Silveira. E como foi aprovado com o quórum mínimo indispensável para a aprovação, 41 votos, o voto de Ivete Apel da Silveira acabou sendo determinante. E nós temos aí o Senado tendo aprovado, além do DPVAT, 15 bilhões, um jabuti incluído ali. 15 bilhões, dos quais alguns bilhões, 3, 4 ou 5, vão para os congressistas. Ou seja, a farra foi feita com dinheiro do governo federal. Não tem dinheiro para o Rio Grande do Sul, mas tem para emendas parlamentares. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. E para contribuir com as vítimas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Grupo Bandeirantes e a Central Única das Favelas, a CUFA, realizam a campanha Band Abraça o Rio Grande do Sul. Você pode enviar uma doação via Pix direto para a conta da CUFA pela chave única, que é essa que está na sua tela. Não acredite em golpes, cuidado. Doações cufars@gmail.com. Se preferir, faça uma transferência eletrônica para as seguintes contas correntes. Bradesco, agência 0087, conta corrente 3582, dígito 3, ou ainda Itaú, agência 0402, conta corrente 17369, dígito 4. Campanha Band Abraça o Rio Grande do Sul, participe. E o projeto Aquecer da TVBV e da Rádio Band FM Floripa também arrecada donativos para serem enviados ao Estado gaúcho. A relação dos pontos de coleta de arrecadação está no portal TVBV Online. E em meio ao desastre em solo gaúcho, companhias aéreas aqui no estado definiram novos voos extras para atender o Rio Grande do Sul no transporte de passageiros e de cargas. Pelo menos 58 voos por semana devem ser adicionados pelas companhias nos aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna. A medida é uma alternativa para manter Porto Alegre e região metropolitana conectadas com o restante do país e atender o transporte de pessoas e cargas. A Latam vai aumentar a linha Guarulhos-Florianópolis de 10 para 14 voos diários e Guarulhos-Jaguaruna de 2 para 4. A Azul aumentou a capacidade de 22 voos e vai usar aeronaves com maior capacidade de passageiros. Também vai fazer 16 operações extras para Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna. E criminosos têm usado o nome da rede de lojas Avan e do proprietário da empresa, o empresário Luciano Hang, para aplicar golpes relacionados às doações para o Rio Grande do Sul.
A rede de lojas alertou a população sobre perfis em redes sociais que recriaram a voz de Luciano Hang com inteligência artificial e anunciaram falsas promoções e até a criação de um site com um Pix em nome da Havan, que é falso. A Havan esclarece que a única campanha disponibilizada pela empresa para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul é a Troco Solidário, que só pode ser feita presencialmente em uma loja da rede, sem necessidade de compra de produtos. E você vê aí nas imagens o empresário Luciano Hang, que anunciou para os colaboradores da empresa afetados pela chuva no estado gaúcho que eles vão receber nesta sexta-feira o 13º salário e a participação nos resultados. E a presença de uma área alongada de baixa pressão no norte do Rio Grande do Sul mantém a chance de chuva e temporais nas áreas que fazem divisa de Santa Catarina com o estado gaúcho nesta sexta-feira. O dia vai ser de nebulosidade variável em quase todas as regiões do estado, até com algumas aberturas de sol, só que para o Planalto Sul e para o litoral sul catarinense, o céu vai ficar mais encoberto com chuva e temporais localizados também. As temperaturas vão estar mais amenas em relação a dias anteriores. Vamos ver aqui no telão, mínimas e máximas em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 25. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Viramos a página, mais informações. Criciúma, mínima de 16, máxima de 21 graus. Em Lages, variação entre 14 e 17. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A seguir, o desempenho do varejo e da indústria catarinenses em março, segundo o IBGE. E veja também, conheça o aplicativo que ajuda a combater o desperdício de alimentos. São informações para depois do intervalo aqui no Band Cidade. Já voltamos. Estamos de volta para destacar a economia. Tanto o comércio quanto a indústria aqui do estado registraram alta nas vendas e produção em relação ao mês de fevereiro. Vamos conferir aqui no telão dados do IBGE. Primeiro, o varejo convencional, que em março, na comparação com fevereiro, registrou uma alta de 0,3% nas vendas. Foi o segundo menor crescimento entre os estados que tiveram alta, mas houve crescimento. Em relação a março do ano passado, as vendas aumentaram 5,7%. É o 14º desempenho nesse critério de análise. No acumulado do primeiro trimestre do ano, alta de 4,4% e nos 12 meses até março, alta de 2,7%. Agora, o varejo ampliado, que inclui os setores de materiais de construção, veículos e os atacadistas de alimentos. Março fechou, então, em queda daí, de 0,8% na comparação com o mês de fevereiro. E também houve queda de 0,8% frente a março do ano que passou, 2023. No primeiro trimestre de 2024, alta de 4,1% frente aos 3 primeiros meses de 2023. E nos últimos 12 meses, até março, elevação de 3,6%. Em relação ao varejo ampliado, que engloba tudo, no acumulado do primeiro bimestre do ano, o grupo que mais cresceu foi o de artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, alta de 11,5%, materiais de escritório, 10,6%, e veículos, alta de 7,1%. Já está aqui a produção industrial catarinense e o estado foi bem no mês de março, de acordo com o IBGE, alta de 2,3% frente a fevereiro. O segundo, melhor dizendo, o terceiro maior crescimento do país, atrás apenas do Pará e do Mato Grosso e bem acima da média nacional de 0,9%. Em relação a março do ano passado, continua tendo uma tendência de queda, 2,6%, em comparação com março do ano passado, apontou o IBGE. No acumulado do primeiro trimestre, a indústria catarinense avançou 13,5% e nos últimos 12 meses até março, alta de 0,7%. Hora de destacar as boas práticas da gestão nas cidades catarinenses. É momento de falar do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma promoção do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. O primeiro pilar a ser analisado pelo Índice de Gestão Municipal Áquila é Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, que avalia o endividamento do município, capacidade de investimento, resultado fiscal, proporções de comissionados sobre quadro de servidores, despesas sobre receita e outros pontos que verificam como está o desempenho da gestão pública. Ao todo, são 16 indicadores neste pilar. Esses são pontos que contam na avaliação que é realizada pela Comissão de Avaliadores do Instituto Áquila. A pontuação tem como base o ranking IGMA.
Neste ano, a avaliação fará um compilado do período de 2021 a 2024, que permitirá uma análise sobre a gestão municipal desempenhada ao longo do mandato atual. O objetivo do prêmio é disseminar soluções de gestão que sirvam de referência para outros municípios. Desta forma, a cidade que realizar a melhor gestão sobre o pilar governança, eficiência fiscal e transparência será destaque no prêmio Band Cidades Excelentes 2024. Hora de conferir o que é destaque no portal TVBV Online. Aqui no telão do Band Cidade, os destaques tem aqui, Cavalo Caramelo, a apresentadora de programa veiculado na TVBV, auxilia no resgate. Você acompanha durante todo o dia em todas as emissoras do Grupo Bandeirantes esta informação. Tem também informação do Rio Grande do Sul ainda sobre a tragédia, não é? Tá aqui, vai aparecer para você que o governo do estado estima em 19 bilhões de reais a recuperação do Rio Grande do Sul após essa tragédia da enchente. Vamos aqui mais para baixo. Tem aqui, a situação de Guide em relação ao mandato é tema do Cláudio Prisco Paraíso na sua coluna no portal. Tem ainda 6 homens são presos por estupro. Inadmissível, é um negócio impressionante isso. 6 homens presos por estupro em abrigos do Rio Grande do Sul de pessoas que estão lá por causa da tragédia. É inacreditável. Essas e outras informações você acessa em TVBV Online, nosso portal. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela, que você escaneia com o seu smartphone ou ainda no endereço que não mudou, tvbv.com.br. Fique muito bem informado. Você vai conhecer agora uma tecnologia que auxilia no combate ao desperdício de alimentos. É um aplicativo que oferece desconto em comidas que seriam descartadas. A repórter Thaisa Kiziel conta essa história pra gente. A padaria da Jamie tem uma variedade de produtos fresquinhos e tudo de dar água na boca. E mesmo com a vitrine cheia, ela trabalha com a produção equilibrada. A gente já tem uma certa experiência, né, com a média de atendimentos por dia, então tem um controle bastante rígido com relação aos pedidos diários de produto, que é para diminuir o excedente. E se ainda assim, ao fim do expediente, há excedente de produtos, ela os organiza e coloca nestas sacolas. E por meio de um aplicativo chamado Food to Save, oferece estes produtos por preços abaixo do valor. Com o Food to Save, qualquer loja, comércio ou restaurante de pequeno, médio e grande porte pode evitar o desperdício de alimento e ainda reverter os prejuízos do estabelecimento sem custos adicionais e sem mensalidades. Hoje a Food to Save já está presente em 8 capitais do Brasil e a gente vem aumentando cada vez mais as regiões onde a gente já atua e combate o desperdício de alimentos. Os estabelecimentos que estão no app da Food to Save têm acesso a vários benefícios. O dono de qualquer estabelecimento do segmento alimentício pode preencher uma ficha e nossa equipe entrará em contato para viabilizar o cadastro na plataforma para que ele possa efetivamente começar a combater o desperdício de alimentos conosco. Vamos voltar a falar agora da tragédia do Rio Grande do Sul, mas do ponto de vista do alento e da esperança. O que se vê é uma corrente de solidariedade que move o Brasil inteiro. E as pessoas ajudam como podem, não é? Em Rio do Sul, no Alto Vale, um cantor e compositor decidiu levar uma mensagem diferenciada, de alento ao povo gaúcho que tem sofrido com essa tragédia, não é, humanitária. Isso por meio da música. Vamos ver. Os versos ainda manuscritos da composição recém-criada falam da dor e do sofrimento enfrentados pelo povo gaúcho. Também exaltam a história de lutas e conquistas do estado vizinho. Ao nosso estado irmão gaúcho que está sofrendo, que Deus proteja esse povo e lhe dê força e guarida. De mãos dadas com o Rio Grande do Sul é o nome da música de Vando Bento. A criação da letra combinada com os acordes do violão foi rápida. Questão de meia hora, né? Me veio a inspiração, o dedilhado do violão e buscando uma melodia, buscando um tema, não para chocar ninguém, mas para fazer uma coisa poética, assim, né? Enaltecendo, lógico, o Rio Grande, que tem uma cultura maravilhosa, eu gosto demais. Nessa hora de tristeza, eu canto esse apelo
O Vando mandou então a música para alguns amigos, os arranjos foram incrementados e o resultado é de emocionar. É hora de dar as mãos a esse povo sofrido, de mãos dadas em oração, aos nossos irmãos queridos. Peço a Deus, tenha piedade do Rio Grande do Sul. Bela música, bela composição. Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.